o assunto de fundo não é a Venezuela, é a hegemonia global, é a China. Eles vão fechar o tanque do petróleo da China. Sem o dinheiro da Venezuela, Cuba acaba. O Brasil talvez tenha se aproximado em demasia da China. O Brasil se transformou num santuário para o crime organizado transnacional. E aí que vai vir a cobrança da fatura do americano. Ele vai falar: Brasil, você está comigo ou está com a China? Só que você vai ajudar o chinês ou você vai ajudar a gente, as Américas? Haverá pressão do governo americano para que a população perceba que o governo atual é incapaz, é incompetente para lidar com segurança pública. Pode falar. Olá, começa agora o Pode Falar. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos não é apenas um episódio isolado, é um sinal claro de que o mundo vive uma nova fase em que força, poder e interesses estratégicos parecem falar mais alto do que regras e instituições internacionais. O que essa ação revela sobre a América Latina? Que riscos ela traz para países como o Brasil? Estamos enfrentando definitivamente uma nova ordem ou uma ordem internacional em que a lei do mais forte volta a prevalecer? Para analisar esse cenário complexo, eu converso agora com o analista internacional Alberto Pfeiffer. Pfeiffer, muito obrigado por participar dessa conversa aqui. Maduro foi capturado, né, pelos Estados Unidos e aconteceu de forma muito rápida, Pfeiffer, que surpreendeu muitos observadores internacionais, inclusive a gente da imprensa. Essa operação revela falhas estruturais do Estado venezuelano ou mostra apenas uma assimetria de poder entre os Estados Unidos e os países da região, Pfeiffer? William, muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema do mundo contemporâneo, da ordem, da organização do mundo contemporâneo, com foco no episódio da Venezuela, com uma perspectiva mais ampla sobre o papel dos Estados Unidos, certamente aprofundando na relação com o Brasil, com a América do Sul, com as Américas. O episódio demonstra uma enorme assimetria, sim, a capacidade dos Estados Unidos, do setor militar, de defesa, de segurança, de inteligência, do comando político dos Estados Unidos, da doutrina americana, agora sob o governo Trump, e da enorme fragilidade da Venezuela, do governo venezuelano, dos ocupantes do Estado venezuelano e, mais que tudo, da incapacidade dos sistemas de defesa venezuelanos, dos sistemas de detecção de aeronaves, de neutralização de aeronaves ou de qualquer tipo de artefato aéreo inimigo, que foram absolutamente neutralizados pela ação americana. Então, isso desvela, em primeiro lugar, prontidão, capacidade e eficácia das Forças Armadas, das Forças de Segurança americanas, e, em segundo lugar, a enorme dificuldade ou a fragilidade do oponente, nesse caso, Venezuela. Lembrando que a Venezuela ali tem como apoio, do ponto de vista estratégico militar, a Rússia. Do ponto de vista econômico, operacional e estratégico, a China. Do ponto de vista de doutrina militar, estratégica, serviço de inteligência, Cuba. E do ponto de vista da inserção internacional, do apoio na viabilidade econômica, o Irã, além de conexões com outros países, como Turquia, de menor importância. Então, a Venezuela representava, ou representa, o governo da Venezuela ainda representa, né, porque foi retirado o Nicolás Maduro, mas segue a estrutura que domina a Venezuela há bastante tempo. Então, revela essa fragilidade, o que faz com que, a partir da decapitação do regime, quer dizer, retirada do cabeça, né, a abdução de Nicolás Maduro, os remanescentes saibam que estão completamente vulneráveis. E tem uma escolha basicamente única: ou se prestam a seguir a orientação dos Estados Unidos, ou serão perseguidos e pagarão o preço dessa insubordinação. O Pfeiffer, no primeiro momento, se pensou até em um acordo, né, com algumas pessoas que não estavam mais leais ao regime de Nicolás Maduro. Isso não procedeu, né? Não procede, né? Olha, você falar em lealdade ali, talvez seja um valor moral inexistente. O que tem ali é disputa de poder, poder venal, quer dizer, dinheiro, corrupção, dinheiro ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de ouro, desmatamento ilegal, enfim, qualquer tipo de ilícito era concebido e era
conduzido por aqueles grupos no poder. Tem 4 grupos identificados, né? O liderado por Nicolás Maduro, o liderado pelos irmãos Rodrigues, a Delcy Rodrigues e o irmão dela, que é o presidente da Assembleia, o grupo liderado por Diosdado Cabello, que é o principal ator junto às Forças Armadas, e Vladimir Padrino, Vladimir Padrino, que é o principal líder ligado às Forças Armadas, e Diosdado Cabello ligado às milícias bolivarianas, aos grupos paramilitares. Cada um deles tem um quinhão do Estado venezuelano, com subdivisões. Nas Forças Armadas, mais de 2.000, aliás, oficiais generais. Na parte econômica, a exploração da estatal de petróleo, com toda a corrupção associada. Temos visto toda essa caça aos navios fantasmas, né? A Shadow Fleet, os navios ilegais que transportavam petróleo ilegal da Venezuela para países que não poderiam comercializar esse petróleo, Irã, Rússia e outros países. Enfim, toda uma organização criminosa que tomou conta do poder do país e explorava o país até a sua exaustão. Exaustão essa demonstrada pela crise econômica, pela absoluta falta de liberdade política e pela resposta da população venezuelana, que indicou e votou com os pés o que pensa do país. 8 milhões de venezuelanos, dos 32 milhões, quer dizer, um quarto da população, foi embora do país. Você acha que vai acontecer, então, uma reorganização do mesmo grupo político? Não, né? O que há uma estratégia de conveniência, uma abordagem de conveniência de parte dos Estados Unidos, do governo Trump, que, de maneira bastante sagaz, de maneira bastante ponderada, entende que qualquer tipo de transição, quanto menos custosa e menos desordenada for, melhor. Então, manter os que controlam a máquina estatal enquanto se faz essa transição é válido. É moralmente reprovável, mas operacionalmente é válido, desde que, ao longo do processo e ao final desse percurso, se restabeleça a rigidez democrática, quer dizer, a institucionalidade democrática, a liberdade de mercado. E parece ser essa a disposição do governo Trump, com vamos dizer, o aspecto de que, claro que o governo Trump, o governo dos Estados Unidos, quer o controle do que a Venezuela tem a oferecer ao mundo, as riquezas minerais, as riquezas energéticas, e não quer, porque o assunto de fundo, e nós já falaremos sobre ele, não é a Venezuela, o assunto de fundo é a China. É a hegemonia global, é a China, exatamente. Sim. É China e, vamos dizer, atores apensos à lógica chinesa, Rússia, Irã e outros. Então nós podemos tratar essa questão não como um caso isolado contra Maduro. Isso é uma estratégia geopolítica para a região. É uma estratégia geopolítica para o mundo. O que acontece? A China conseguiu, nos últimos 30 anos, se alçar da condição de um país subdesenvolvido, um país de renda per capita baixa, um país com enorme população rural, pobre, a uma potência tecnológica, econômica, financeira. E ótimo que a China fez. A China tirou pelo menos 600 milhões de pessoas da pobreza, da miséria e criou uma classe média pujante. A China hoje é o grande fornecedor de produtos industrializados para o mundo. O mundo inteiro agradece poder ter televisão, aparelho celular, todo tipo de produto industrial chinês, manufatura chinesa. Isso é bom, é barato, é acessível, é de boa qualidade, ótimo. Acontece que com isso a China também procurou garantir a sua própria segurança e aumentar o seu poder relativo no mundo, o que também faz sentido. A China precisa de alimento, a China precisa de energia, a China precisa de minerais, até aí é o jogo jogado, né? Cada um busca o melhor para si. O problema é quando isso começa a colocar em risco a segurança e a autonomia de uma potência hegemônica, e no caso dos Estados Unidos. Qualquer um que fosse o dominante no mundo, tivesse a moeda dominante, a tecnologia dominante, as forças armadas de maior alcance planetário, e visse essa posição ameaçada, iria tentar neutralizar a aspiração desse que ameaça essa hegemonia. Isso já aconteceu na humanidade várias vezes, né? Tem aquele livro do Graham Allison, que é exatamente sobre isso, da armadilha de Tucídides. Tucídides, que é
um historiador grego, ele faz o relato, conta a história das guerras do Peloponeso entre Esparta e Atenas, e justamente o tema é esse, tem uma potência hegemônica que é ameaçada porque uma outra potência começa a se mostrar capaz de competir. Muito bem, então o modelo já aconteceu, é existente. Agora, qual é a chave aqui para entender? O governo atual dos Estados Unidos, o governo atual atua dessa forma, mas os Estados Unidos, ambos os partidos, todo o Estado americano, o aparato institucional que governa os Estados Unidos, já vem combatendo essa ascensão chinesa há décadas, não é novidade, né? Bush filho fez isso, Obama fez isso, Joe Biden fez isso. Então, assim como todos combateram a imigração excessiva, a imigração ilegal, eles também tentaram neutralizar a China. A diferença é que o Trump ele vai direto ao ponto e usa de uma abordagem que é uma abordagem maximalista do ponto de vista unilateral. O que eu quero dizer? Usa tudo que os Estados Unidos têm à disposição de forma própria, sem apelar a parceiros, sem apelar a organizações internacionais, para fazer valer o seu interesse nacional. O que está em jogo aqui? A China é carente de recursos naturais. A China não tem água, a China não tem solo, a China não tem minério, a China não tem energia. A principal fonte de energia do mundo é o petróleo. Ponto. Pode colocar eólico, biocombustível, solar, ainda é o petróleo. Poucos países são grandes produtores de petróleo, poucos países são grandes exportadores de petróleo. Uma boa parte deles, Rússia, Irã, Venezuela, fazem negócios com a China, legais ou ilegais, registrados ou não registrados. O que os Estados Unidos estão fazendo e vão fazer? Eles vão fechar o tanque do petróleo da China. Começaram pela Venezuela, agora vão derrubar o governo do Irã, que está para cair. Com isso, vão fechar a torneira do Irã. A Arábia Saudita, grande produtor, igualmente vai seguir, e tem seguido cada vez mais, o ordenamento americano. Rússia. A Rússia, o deal vai ser Ucrânia por petróleo, controlando o petróleo para a China. Se todo mundo não fornecer petróleo para a China, só para falar do petróleo, falta o ferro, falta o alimento, falta um monte de coisa. Você não é que você vai derrotar a China. Você vai controlar a China. Você vai poder barganhar melhor com a China. A China hoje é soberana, a China hoje é monopolista em minerais críticos, terras raras, aqueles elementos que de uma hora para outra todo mundo começou a falar, que estão lá na tabela periódica e que são necessários para fazerem ligas metálicas para produtos manufaturados de alta precisão. Ogiva de míssil, parte de avião, parte de microprocessador, ligas metálicas especiais. A China hoje é o único país do mundo que consegue depurar essas tais terras raras, esses tais minérios, para extrair esses elementos para poderem ser usados em processos industriais. E ela tem barganhado com isso, chantageado os Estados Unidos e não quer vender esses minérios, esses produtos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão fazer isso. Vão fazer, você não me vende o que eu quero, eu não te vendo o que você quer. Vamos negociar melhor. Ficando no mundo da economia, vai dar um deal. Vai dizer, então você me vende petróleo, eu te vendo mineral crítico. Está tudo bem, porque os dois, isso é importante ter em mente, os dois dependem um do outro. Essa coisa que estão falando aí, o mundo vai ser dividido, o lado da China, o lado da Rússia, o lado dos Estados Unidos, isso é bobagem. Os Estados Unidos e China dependem um do outro, são interdependentes. A China é um grande credor do Tesouro Americano, os Estados Unidos têm investimento na China, a China depende dos Estados Unidos para exportar produto industrializado, a China é um grande comprador de soja americana, carne americana. Então, não faz sentido. E a verdade é que a China... A resposta está ficando longa, William. Você pode me parar a hora que você quiser, mas é para seguir aqui com a coerência do raciocínio. A China não tem pretensão hegemônica. A China quer garantir a sua segurança interna. A China não quer ser dona do mundo. Os Estados Unidos querem ser donos do mundo. A China não quer.
A China tem dificuldade de ser dona dela mesma. A É, China tem fronteira com sim, Rússia, com é Índia, com um monte de país muito problemático. grande, né? A China não consegue controlar o próprio território. Tem Uhum. os uigures, tem o Tibete, tem Taiwan. É difícil. A China é quase um país mediterrâneo. Você olha o mapa da China, o litoral dela é pequeno e é todo travado. Aquele mar do sul da China, tem a Coreia, tem o Japão, tem aqueles países lá do Filipinas. É tudo travado, entendeu? Então a China precisa sobreviver. 1,5 bilhão de habitantes, um monte de religião, um monte de idioma, um monte de etnia, é diferente. Tá. Então, essa ideia de que a China vai competir com os Estados Unidos, competir no econômico, mas contestar a hegemonia, Não bobagem. vai. Vamos falar então, vamos para o nosso quintal. Qual que é a real ameaça para países vizinhos como o Brasil? Essa ação americana, ela abre precedentes de intervenção direta que Tá tudo poderiam escrito na atingir doutrina. a soberania? Não. Tudo está escrito na Tá, doutrina Monroe, né? não, não na doutrina Monroe, está escrito na National Security Strategy, na Uhum. Estratégia de Segurança Nacional, que o governo americano lançou há algumas semanas. Vai vir agora uma estratégia de defesa nacional, mas está tudo ali. Primeiro que o termo usado, isso aí pouca gente também percebeu agora, o pessoal está falando mais, mas é Western Hemisphere, hemisfério ocidental, não é América Latina. A América Latina é uma invenção de sociólogo francês, Uhum. 1830, para justificar uma aproximação da França com os países latino-americanos, que culminou com a introdução de um imperador Maximiliano francês no México. Era isso. Então, a América Latina é uma inteléquia, é uma invenção, uma categoria analítica, operacional francesa. Os Estados Unidos, a categoria operacional é hemisfério ocidental. Lá no discurso de posse do Trump, ele já falou que ele queria o Golfo das Américas, não o Golfo da América, não o Golfo do México, queria o Canal do Panamá de volta, no sentido de que a China tinha comprado lá os terminais, estava controlando, conseguiu isso com o Panamá, queria mudar a relação com a Colômbia, pressionou o governo da Colômbia, conseguiu, e já falou da Groenlândia e já enunciou isso. É a América para os americanos do norte e para os países americanos. E é o papel dos países americanos do hemisfério ocidental como fornecedor múltiplo de segurança para os Estados Unidos e para si. Eu acho que essa dimensão a gente está esquecendo. A gente está falando muito de soberania, porque invadiu a Venezuela, pode invadir outros países. Nós já estamos invadidos. Nós perdemos soberania e autonomia e capacidade de lidar com os nossos próprios desafios. A crise do Covid escancarou isso. Nós não tínhamos luva, nós não tínhamos máscara, nós não tínhamos medicamento. A China produzia tudo isso e a China parou de enviar para a gente. Então, nós perdemos autonomia. O que os Estados Unidos estão falando é o seguinte: eu preciso de países amigáveis para restabelecer um padrão industrial, que é trazer o investimento e o emprego de volta para a América, para os Estados Unidos, mas também me valer da proximidade e da segurança que os países vizinhos podem oferecer. Então, é todo um projeto para o hemisfério. Olha o que está acontecendo na Argentina, por exemplo, né? Toda a parceria do Trump com o Milei, todo o apoio que está sendo dado. Então, qual é a ação americana? É uma ação truculenta, é uma ação que se vale das razões de Estado, é uma ação que não vai na linha do multilateralismo, do acordo normativo, não. É realpolitik, é realismo ofensivo, neorrealismo ofensivo. Uhum. Eu tenho poder, eu tenho força, eu quero conversar com você. O tarifaço foi isso, né? Para o mundo inteiro. Deu certo. Se Em você boa medida. quiser conversar pelo bem, vai. Se não quiser conversar, vai Porque pela os Estados força. Unidos estavam perdendo É, capacidade de leverage, de alavancagem, nos fóruns multilaterais. A é. OMC não entregava, a OTAN não entregava, tanto que o dia desses saíram de 66 acordos internacionais, né? Porque não Uhum. entregavam. Então os Estados Unidos estão jogando o jogo deles. Falar, apontar o dedo para o americano e falar, não vale, vocês estão usando de força. Se eles têm força, se eu tivesse bomba, como o norte-coreano tem, eu também ia ficar falando, posso jogar bomba, posso jogar bomba. Se eu não tenho ficha, se eu não tenho cacife, eu não sento para jogar. Ô, É tão Pfeiffer, mas simples como é, quanto como isso. é que o Brasil deve se posicionar nesse caso aí?
pragmatismo diplomático, O alinhamento Brasil tem que regional, rever. neutralidade? Então, vamos lá. Primeiro foi a Venezuela. Cuba, o regime vai cair sozinho, porque Tá. sem o petróleo venezuelano, sem o Não for dinheiro para da lá. Venezuela, Cuba Uhum. acaba. Cuba não dura 6 meses. Vai começar a fome, como começou no Irã. Então vai cair Cuba. Colômbia, o Petro diz que vai conversar com o Trump, vão tentar aí um acerto. Vai ter eleição em maio. Uhum. É melhor que no processo. A Colômbia é um país com institucionalidade, com tradição democrática, com uma macroeconomia bem organizada. Né? Então, a Colômbia é outro caso, não é a Venezuela. Então, dá para esperar até maio, vai ter eleições, vamos ver o que acontece. Grande chance de algum governo mais aliado, mais inclinado à moderação, ao bom senso, mesmo às ideias do Donald Trump, assuma na Colômbia, resolve a Colômbia. Aí vão faltar dois países aqui no hemisfério, né? Os dois maiores, México e Brasil. Bom, o México é outra história, porque o México é umbilicalmente ligado aos Estados Unidos, por todas as proximidades ali, territorial, étnica, econômica e principalmente do ilícito. E aí que vem a conexão com o Brasil. O Brasil se transformou numa grande encruzilhada dos interesses dos Estados Unidos. Essa grande encruzilhada tem a ver com a proximidade com a China. Lembrar que hoje nós somos talvez o principal fornecedor de produtos essenciais para a sociedade chinesa. Nós fornecemos soja, carne e uma série de outros produtos agrícolas, petróleo. Nós somos grandes fornecedores, somos Uhum. estratégicos para a China. E somos grandes importadores da China de produtos industrializados e grandes recebedores de investimento chinês. Talvez o Brasil seja o país onde a indústria modelar da China, a do automóvel elétrico, tenha se instalado com maior dispersão e profundidade. O carro elétrico na China, o carro elétrico chinês, virou padrão, virou sonho de consumo para o brasileiro. Todo mundo quer ter um BYD, Uhum. um GWM, ou coisa do tipo. Muito bem. Só que, nesse movimento, o Brasil talvez tenha se aproximado em demasia da China. Ao mesmo tempo, o Brasil se transformou num grau menor, mas num grau mais amplo, amplificado do que o da Venezuela, num santuário para o crime organizado transnacional. E o crime organizado transnacional é o elo de ligação com os países proscritos, com os rogue states, com os regimes bandidos. É o crime organizado transnacional que faz a conexão entre o Hezbollah, o Hamas, o Irã. É o crime organizado transnacional que faz a conexão com os mercenários Wagner e o governo da Rússia. É o crime organizado transnacional, no caso do Brasil, as mais de 70 organizações criminosas, notadamente PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e outros dezenas de agrupamentos que se tornaram transnacionais de fato, quer dizer, tem ramificações, tentáculos, operações estruturadas, efetivas, em dezenas de países, notadamente na América do Sul e na América Latina, inclusive nos Estados Unidos. Então, esse fato de o Brasil ter se transformado num santuário do crime organizado transnacional, porque tem muita droga, porque é fácil fazer a logística da droga, porque tem muita arma, porque tem muita gente, e mais que tudo, porque é fácil lavar dinheiro no Brasil. Lavar dinheiro no Brasil, o principal elemento hoje é lavar dinheiro. Né? Onde eu lavo dinheiro? É difícil lavar dinheiro nos Estados Unidos, é difícil lavar dinheiro na Europa. Eu vou lavar dinheiro num lugar que tenha mercado grande, sistema financeiro que dê para escamotear aquele montante de dinheiro. Olha aquela operação carbono oculto, né? Que Uhum. pegou o crime organizado profundo no Brasil, na Faria Lima, no mercado financeiro. Dezenas de bilhões de reais só numa primeira investigação. Então, isso está disseminado pelo Brasil. E aí que vai vir a cobrança da fatura do americano. Ele vai falar, Brasil, você está comigo ou está com a China? O Brasil vai falar, na economia, a China é meu parceiro. O americano vai falar, também é meu parceiro, até aí está tudo ok. Só que você vai ajudar o chinês ou você vai ajudar a gente, as Américas?
Você quer fazer negócio com o chinês? Pode fazer, mas ser parceiro estratégico é um passo muito grande. Vamos conversar aqui, vamos organizar, e se der para organizar, beleza, a gente vai junto. E organizar é o quê? É vedar, negar acesso. Né? Que tudo em geopolítica é sobre negação. Tá. Você nega o espaço aéreo, você nega o acesso marítimo, você nega o Tá, produto, e né? se não topar um acordo? Se não topar um acordo, vai sofrer retaliações. Tarifaço, Magnitsky, visto, pressão. É isso. É pressão escalonada. É pressão sobre o crime organizado. Virá pressão sobre o crime organizado no Brasil. A A eleição do ano que impunidade vem, a eleição do ano que vem, você acha que vai ter alguma participação de ajuda americana? vai ter participação, porque a principal pauta para a população brasileira é segurança pública. Leia-se crime organizado, leia-se crime organizado transnacional. Tá. Haverá pressão para resultados nessa área, haverá pressão do governo americano, Uhum. fragilizando o governo atual, que não é alinhado com o governo americano, para que a população perceba que o governo atual é incapaz, é incompetente para lidar com segurança pública. Isso vai acontecer. Pfeiffer, só um detalhe aqui. A ONU, ela reagiu de forma crítica, né, a essa intervenção americana. Mas, no entanto, a ONU, a minha pergunta vai nesse sentido. A ONU, ela tem mecanismos para moderar conflitos dessa natureza ou ela virou um órgão mesmo decorativo, que é o que se ouve muito hoje em dia? William, não vamos perder tempo com coisa que não vale nada. Ah, Tá bom? A já a ONU já resposta era. já está aí. Não, eu não falei de ONU, ninguém tem que falar de ONU. Vai falar Tá. de ONU quem brada bandeiras rotas esfarrapadas. Uhum. Acabou isso. Isso aí não tem eficácia nenhuma. Não funciona na Venezuela, não funciona em Gaza, não funciona em lugar nenhum. Isso não vale nada, não funciona na Ucrânia, não vale nada. O que vai, aliás, a história da civilização, a história da humanidade é do uso da força. A gente só não teve, a gente só pôde ter uma coisa tipo multilateralismo, a ONU e outros organismos depois da Segunda Guerra Mundial, porque nós terminamos a Segunda Guerra Mundial com vencedores que eram inimigos, paradoxalmente. E eram inimigos numa situação muito peculiar, que eles eram absolutamente equivalentes. Simetria perfeita entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois tinham bomba atômica capaz de destruir um ao outro. Os dois tinham forças armadas convencionais em montantes suficientes para desestabilizar as suas regiões próximas. Os dois tinham sistemas econômicos completamente antagônicos. Um falava em liberdade de mercado, capitalismo, outro falava em planejamento estatal, socialismo, comunismo. Um falava em democracia, liberdade de expressão, liberdade de organização. O Uhum. outro falava em autoritarismo, coletivismo. Quem manda é o Estado, obedece quem tem juízo. Completamente antagônicos, Uhum. mas diametralmente opostos, simétricos. Por isso a gente fala em polarização. Quer dizer, eram polos. Polo negativo, positivo, polo Estados Unidos, União Soviética, polo capitalismo, comunismo, polo democracia, autocracia. Esse foi um momento único. E aí se concebeu um modelo para colocar esses dois polos à mesa, que foi o multilateralismo, que foi a ONU, e que eles pudessem ali lidar com essa sensibilidade da possibilidade da destruição mútua, da guerra nuclear que ia arrasar com a humanidade. A Guerra Fria permaneceu fria, o sistema deu certo, né? Não houve o conflito final, terminativo, o Armageddon, entre Uhum. Estados Unidos e União Soviética, mas houve uma série de conflitos satélites, né? Guerras civis, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, enfim. Então, houve um estancamento do conflito final entre os dois protagonistas, mas não houve o fim das hostilidades. O uso da força permaneceu. O que é o mundo agora? Tem alguém que contesta os Estados Unidos? Tem, a China está tentando. Ela tem capacidade? Não tem capacidade. Por que os Estados Unidos, que têm a força, que têm a capacidade militar, que têm a capacidade econômica,
que têm a capacidade tecnológica, vão se sentar à mesa para negociar em locais que não atendem o seu interesse e que se mostram ineficazes até para conflitos de menor monta, como é o caso de Gaza. Então não faz sentido. Não precisamos falar mais de ONU. Acabou. Vira a página. Então, o nosso tempo já se esgotou aqui. Só para a gente encerrar, então, eu vou fazer uma pergunta genérica, mas que ela merece ou ela pede um resumo. Então, o que que esse episódio, então, diz sobre o mundo que nós estamos entrando? Diz que esse é o mundo do primado do Estado Nacional. É o primado, o forte é o país, cada país por si. Vale o unilateral. Cada país tem que lutar por si. Cada país tem que se dotar das capacidades e competências para lidar com seus próprios desafios. O desafio dos Estados Unidos é conter a China e é manter a supremacia global. O desafio do Brasil é conter o crime organizado interno e transnacional e lidar com um equilíbrio entre Estados Unidos e China e outros parceiros que permita o encaminhamento das nossas exportações, o recebimento das importações críticas e o bem-estar da nossa população. O Brasil é vital para o mundo. Ele tem petróleo, ele tem biocombustível, ele tem alimento, ele tem tecnologia tropical, ele tem um mercado razoável. O Brasil tem fatores de interesse do mundo. Ele tem que saber lidar com esses fatores dentro de uma concepção estratégica, que não existe no Brasil hoje. Não existe no atual governo, não existiu no governo passado. Isso precisa ser desenhado pela sociedade, começando pelo Congresso, que é o representante da sociedade. O Congresso atual é incapaz de fazer isso. Então, nós ficamos à deriva, à mercê dos acontecimentos, com as nossas capacidades capturadas pelas corporações, estatais ou privadas. Em vez de nós nos capacitarmos externamente, a burocracia do Itamaraty faz valer o seu próprio interesse. Em vez de nós nos capacitarmos em defesa para os desafios que nós precisamos, cada força armada, exército, aeronáutica, marinha, trabalha por si própria, dentro da sua lógica. Eu não estou falando aqui que sejam desonestos, que não façam o que tem que fazer, só que não tem uma visão ampla, estratégia para orientar as ações do Brasil. Idem para a segurança pública, aí a Polícia Federal e polícias estaduais, e por aí vai. Nós estamos capturados por interesses particulares num mundo que exige uma estratégia ampla, universal de cada país. Sem isso, ficaremos à deriva e à mercê dos fortes, leia-se Estados Unidos da América. Que, aliás, para completar, é o único país no mundo capaz de fornecer ao Brasil o que ele precisa para enfrentar o seu principal desafio, que é o crime organizado transnacional. Só os Estados Unidos têm informação, têm inteligência, têm capacidade de uso da força, forças de segurança, para enfrentar o crime organizado transnacional. Então, ou nós nos unimos aos Estados Unidos nesse desafio que é bilateral, é hemisférico, porque assola todas as Américas, e é planetário, é universal, ou nós não conseguiremos dar conta disso, nos fragilizaremos por dentro, porque o crime organizado vai continuar dominando o território, vai continuar controlando a população, já é mais de 20% da população que vive em ambiente de crime organizado, e nós não vamos conseguir dar conta da demanda externa. E aí o americano vai falar, você não consegue dar conta do crime organizado dentro da sua casa, e ele afeta o meu interesse na minha vizinhança. Então eu vou atuar. Eu vou aí, vou pegar os caras, vou trazer para cá, e vou fazer que nem eu fiz com o Maduro. Se eu fiz com o presidente do país, eu posso fazer com o chefe da gangue que atua aí no teu país. Muito bem, Pfeiffer. Curto tempo para a gente fazer uma análise mais completa, mas foi ótimo. Muito obrigado pelas suas análises. Mais uma vez, Alberto Pfeiffer. E até a próxima, até o próximo programa. Valeu, William. Muito obrigado. Abraço. Pode falar.